Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quando nós falamos em diversificação, nós temos que falar um pouco sobre uma ferramenta que a estatística nos oferece, que é a correlação. Então hoje, né, nesse momento aqui, nós vamos entender como que a correlação ela nos auxilia a compor uma carteira de investimentos. Bom, primeiro conceito é o que é uma carteira de investimentos eficiente. Uma carteira de investimentos eficiente é aquela que reduz o risco geral do investimento. Que ferramenta, né, que vamos usar para conseguir estruturar essa carteira de investimentos eficiente? Bem, a correlação, né? A estatística, ela nos oferece a correlação que permite avaliar a combinação entre opções diferentes. Então, o conceito de uma carteira eficiente de investimento é aquela, né, que reduz o risco geral do investimento e também aquela que, né, o que leva a isso, né, o que faz com que esse nível de risco seja reduzido. As opções escolhidas, elas devem ter uma correlação negativa ou uma correlação positiva baixa. Ou seja, se a correlação for positiva, que ela seja uma correlação baixa. Por quê? Porque você tem tendências diferentes. Muitas vezes você tem fatos econômicos que faz, por exemplo, as ações de uma empresa caírem em termos de rendimento. Nesse momento, se você tem ações de outra empresa que não são afetadas pelo mesmo fator, ela pode segurar, digamos assim, o seu rendimento médio num nível satisfatório. Então a correlação vai ajudar nessa combinação, que você escolha opções que sofram impactos de maneira diferenciada dos eventos, por exemplo, econômicos, e que a partir daí, se por acaso um determinado fator causar a queda de uma das ações que você investiu, do rendimento dela, você tem outra que se mantém ou que esteja em elevação. Bom, o coeficiente de correlação, ele assume os valores entre, né, -1 e +1. Vamos olhar o comportamento, né, da correlação, né, de dois ativos diferentes num gráfico. Aqui o que nós percebemos? Olha, quando um eleva em termos de rendimento, vou pegar aqui o apontador para facilitar, né, a explicação. Quando um eleva o rendimento, a outra opção também está elevando o rendimento, ou seja, aqui eu tenho um aumento na rentabilidade das duas opções. Vamos chamar aqui a linha mais escura de A e a linha mais clara de opção B de investimento. No entanto, quando nós temos um movimento de queda desses rendimentos, né, as duas caem ao mesmo tempo. Então, elas têm um comportamento conjunto ao longo do tempo. Essas séries aqui, né, as séries analisadas, elas são o que? Positivamente correlacionadas. Por quê? Porque elas variam na mesma direção. Né? Quando uma aumenta, a outra também se eleva, quando a outra cai, né, nós temos um comportamento similar. Bom, isso vai nos resultar quando nós formos medir por meio do cálculo do coeficiente de correlação, nós vamos encontrar, né, para variáveis, né, que geram aí um gráfico nesse modelo, uma correlação positiva perfeita, né, porque elas têm exatamente aí a mesma trajetória ao longo do tempo. Do outro lado, nós temos aqui um segundo caso em que, quando as ações aqui da empresa A, por exemplo, estão em queda, as ações da empresa B estão se elevando em termos de rendimento. Aqui tem aquela situação que eu falei para vocês, olha, às vezes, né, um momento, um fator que causou a queda nas ações de uma determinada empresa não causa o mesmo efeito na empresa B, por exemplo. E aí, com isso, você fica com um rendimento médio satisfatório, ou seja, elas não caem ao mesmo tempo. Aqui acontece um movimento contrário, né, entre elas. O que nós temos aqui? Séries negativamente correlacionadas, ou seja, variam em direções opostas. Aqui eu tenho um movimento de queda, aqui eu tenho um movimento de alta aqui da ação A frente ao movimento de queda da ação B. Né? Isso vai nos dar, né, com esse gráfico, né, essas séries que geraram esse gráfico aqui, elas vão quando medida, né, a correlação, elas vão gerar uma correlação negativa perfeita, porque elas têm aí movimentos exatamente opostos ao longo do tempo.
Aqui só para relembrar vocês lá da estatística, né, a fórmula que vocês aprenderam da correlação, e também lembrar que a correlação, né, ela é classificada como uma correlação forte ou uma correlação fraca. Quanto mais próximo de 1 ou menos 1, né, for a correlação, mais forte ela é. O que significa ser a correlação forte? Eu ter aí duas ações, por exemplo, que o rendimento delas apresenta uma correlação de 0,90, por exemplo. Significa que elas têm o mesmo comportamento ao longo do tempo. Mas o que isso quer dizer? Elas são afetadas pelos mesmos fatores, né? O que faz uma elevar, né, o seu rendimento faz também com que a outra se eleve. Então, elas têm comportamentos semelhantes ao longo do tempo. Se eu tiver uma correlação forte, mais próxima de menos 1, significa que esse caminho é exatamente o oposto, né? Quando uma está em elevação, a outra está em queda. E assim sucessivamente ao longo do tempo. Para resolver, né, para entender melhor como nós vamos usar a correlação aqui para analisar, né, a composição da carteira e aí compor a chamada carteira eficiente, né, que é aquela que minimiza, né, os riscos gerais aí do investimento e por isso, né, como que nós fazemos isso? É analisando essas opções que têm uma correlação ou positiva baixa ou uma correlação negativa. Nós vamos fazer um exemplo, esse exemplo tem no livro do Gitman e ele nos dá 3 opções, o ativo X, Y e o ativo Z. Primeira coisa, nós vamos refazer aqueles cálculos, né, sobre o rendimento médio dessa carteira, né? Vamos compor uma carteira com essas opções, uma carteira XY e uma carteira XZ. E aí nós vamos, né, aplicar metade do capital, 50% em cada uma dessas opções. Então, o primeiro passo, calcular o rendimento anual da carteira, né? E aí, em seguida, calcular o rendimento médio, né, de cada uma dessas opções. Nós já vimos que para calcular o rendimento de uma carteira de investimentos, eu preciso ter a proporção do capital aplicado em cada uma das opções. A letra A, ela já passa aqui para nós que é 50% em cada uma dessas opções. Bom, seguindo, então, o que nós temos aqui? Já calculado, né, a carteira XY, o seu rendimento, e a carteira XZ, qual que foi o seu rendimento ano a ano. A letra B, o que a letra B nos pede? Ela pede para que seja calculado tanto o retorno da carteira ao longo do período, considerando aí todos os anos, quanto o risco, né, dos ativos. Individualmente, né, avaliando cada um deles e também da carteira, né, das carteiras que nós fizemos as estimativas. Bom, o retorno, né, nada mais é do que a média, né, de cada uma das informações aí que nós temos ao longo dos anos. Então, foi calculado para cada um dos ativos. E o risco, se vocês observarem, a fórmula é a mesma. A questão é a origem da informação. Quando eu trabalho o risco dos ativos individuais, eu vou pegar o rendimento de cada opção separadamente. Quando eu vou pegar o risco, né, da carteira, eu preciso ter calculado aí qual que foi o rendimento da carteira ao longo do tempo. Ao avaliar, né, os resultados, o que nós temos aqui? X, Y e Z, né, apresentam o mesmo risco, o mesmo valor de desvio padrão. Por que isso aconteceu? É só nós observarmos os valores das porcentagens dos retornos. A variação de 2004 para 2005, por exemplo, de X é de 8 para 10, tem 2 pontos percentuais de variação. Da mesma forma, Y, 2 pontos percentuais da variação e Z. Então, a variação dessas opções ela é a mesma ao longo do tempo. E a média, né, como a média de ambos é exatamente a mesma, então, portanto, a variação de cada um dos rendimentos em relação à média é exatamente a mesma, portanto, o mesmo patamar de risco. Quando nós olhamos a carteira XY, o que nós percebemos? Um nível de risco zero. Por que isso aconteceu? O risco é quanto que o rendimento ele tende a variar em relação à média dos rendimentos. Nós temos aqui nenhuma variação, porque o rendimento de cada ano foi de 12% e a média também é de 12%. Então, não há variação dos rendimentos ao longo do período analisado em relação à média. E aí a carteira XZ, né, como nós temos aquela variação ali similar, né,
das opções, então, portanto, a composição dela aqui resultou no mesmo nível de risco ou cálculo do desvio padrão. Agora, o que nós queremos observar? Observar a questão da correlação, né? A nossa discussão aqui é sobre a correlação. Vamos olhar por meio de gráficos e também nós vamos estimar o coeficiente de correlação. Ao realizar, né, o gráfico de cada uma dessas possíveis combinações, né, fiz aqui x e y, né, o que nós vemos? Nós vemos aqui que eles têm um caminho, eles seguem um caminho diferente, à medida que um sobe, o outro, ele tem redução ao longo do tempo, ó. Então, eu tenho aqui x se elevando ao longo do tempo e o y caindo na mesma proporção. Na verdade, com dados como esse aqui, nós nem precisaríamos de um gráfico para poder avaliar qual que é o tipo da correlação, identificar a correlação. Porque, olha a combinação aqui, olha, x e y, né? Sem olhar o gráfico. Quando o x aumenta, o y, ele cai. E é exatamente na mesma proporção, né? Ao longo de todo o período. Então, tem um aumento de x aqui e uma queda isso mesmo, de y ao longo do tempo. Então, nós percebemos que eles seguem caminhos diferentes. Toda vez que segue, né, que você tem a tendência dos caminhos serem diferentes, ou seja, enquanto um sobe, né, enquanto aqui um sobe, o outro cai, nós temos aí uma correlação negativa, né? Então, pelo próprio dado, dá para perceber. O mesmo para o z e o y, né? O z, ele aumenta ao longo do tempo, enquanto o y cai. Então, o z aumenta e o y cai ao longo do tempo. Como eu falei também, não precisava do gráfico para responder. Identifica o tipo de correlação. Olhando o dado, o que nós percebemos? Um valor de y que decresce e um valor de z que aumenta ao longo do tempo. Esse comportamento é o que? Eles caminham em sentidos diferentes, sentidos opostos. Enquanto um cai, o outro se eleva. Portanto, aqui também nós temos a correlação negativa. E quando nós avaliamos, né, o z com o x, né, então nós temos o z e o x, eles têm o mesmo comportamento, tanto que a reta, né, de x sobrepõe a reta de z. Ou seja, eles têm até o mesmo valor, né, ao longo do tempo, até por isso a sobreposição. X aumenta e z também aumenta. E aí, né, aqui também, olha, eu percebo o comportamento nos valores. X e z é uma combinação que resulta em quê? Em uma correlação positiva. Positiva porque eles seguem a mesma tendência ao longo do tempo. Aí, só para reforçar, né, se a variável tende a aumentar à medida que as outras diminuem, nós temos um coeficiente de correlação negativo. E se as duas, né, tendem a aumentar conjuntamente, nós temos a correlação positiva. Aí o cálculo, né, do coeficiente de correlação, o que nós temos é uma correlação negativa perfeita, tanto no primeiro quanto no segundo gráfico, e nós temos uma correlação positiva perfeita da relação entre z e x. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, finanças, ela precisa das informações, né, dos conhecimentos que vêm lá da estatística, da economia, né, e de uma série de outras áreas, né, elas vão se interligando ao longo do tempo. Por hoje é isso e até a próxima aula. Grande abraço!